Jussara, o governo está minimizando o que seria um fim da trégua dos Estados Unidos e as críticas a Moraes depois da prisão de Bolsonaro. Conta pra gente, Jussara, como a diplomacia brasileira vê essa situação. Isso pode ser uma pedra no sapato do governo brasileiro para novas negociações sobre o tarifaço? Uribe, vamos lá. Depois da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Departamento de Estado americano rompeu o silêncio que vinha fazendo em relação a Bolsonaro, a situação de Bolsonaro. Eu lembro que desde o encontro entre Donald Trump e o presidente Lula, lá nos bastidores da Assembleia Geral da ONU, em setembro, tanto Trump quanto integrantes do governo, do Departamento de Estado, estavam silenciosos nas redes sociais sobre Bolsonaro. Ontem, após a prisão, o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, o Christopher Landau, ele fez uma publicação nas redes sociais chamando a prisão preventiva de Bolsonaro como provocativa e desnecessária. Abre aspas, ele volta a dizer que se trata de um novo ataque ao Estado de Direito e à estabilidade política no Brasil. E essa mesma publicação, ela foi repostada hoje pela Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. Fui questionar para integrantes do governo brasileiro, da diplomacia e do Palácio do Planalto qual era a avaliação dessas publicações, porque a gente estava tratando como um fim, como uma trégua, esse período ali de autoridades americanas, sem mencionar Jair Bolsonaro. E qual era o impacto dessas publicações? O que eles me dizem é que não vem um efeito direto entre a publicação do vice-secretário de Estado dos Estados Unidos para as negociações. Não vê essa publicação, essa manifestação como um entrave para o avançar das negociações entre Brasil e os Estados Unidos. Uma fonte me disse o seguinte, olha, são funcionários do Departamento de Estado americano, não são da Casa Branca. Então, a decisão de continuar avançando com as negociações entre Brasil e Estados Unidos depende da Casa Branca. Então, as fontes brasileiras, integrantes do governo brasileiro, têm minimizado isso, dizendo assim, olha, não vai ser uma postagem que vai colocar por água abaixo toda essa negociação que a gente tem feito até aqui e tem conseguido avançar. Importante a gente dizer que na semana passada o governo Donald Trump, o próprio presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva tirando parcialmente 40% das tarifas a alguns produtos brasileiros. Tem alguns ainda produtos sobretaxados com os 40%, mas para alguns produtos como café, carne, algumas frutas, elas foram tiradas essas tarifas. Portanto, o que o Brasil queria daqui para frente, na verdade, quer que a tarifa de 40% seja ampliada para todos os produtos brasileiros, que ela seja retirada em todos os produtos brasileiros e também vai insistir com a retirada das sanções às autoridades às autoridades brasileiras. Por que essas sanções? Por exemplo, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e também ministros do governo Lula tiveram visto americano cancelado pelos Estados Unidos. E detalhe, o ministro Alexandre de Moraes e sua esposa, eles tiveram também a aplicação da lei Magnitsky, que essa é um pedido também do governo brasileiro para retirar essas sanções às autoridades políticas. O que eles diziam antes da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro? Que o Brasil estava nos bastidores, vem falando o seguinte, a gente conseguiu explicar qual é a real situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Conseguiu explicar que a justiça brasileira, o judiciário brasileiro é uma instituição à parte. E, segundo o que me dizem o governo, integrantes do governo brasileiro, é que a questão Jair Bolsonaro havia sido superada pelo governo americano. Claro que aí veio essa prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e essa manifestação do Departamento de Estado americano que foi feita por meio do vice-secretário de Estado dos Estados Unidos. Lembrando que o chefe da diplomacia americana é Marco Rubio e ele ainda não se manifestou. Mas a gente sabe também que o deputado federal Eduardo Bolsonaro, assim como o empresário Paulo Figueiredo, vem no Marco Rubio ali um amparo para tentar ainda fazer algum tipo de ação para
tentar salvar, digamos assim, Bolsonaro aqui das questões da condenação dele pela tentativa de golpe de Estado. Lembrando que o ex-presidente, em setembro, foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão justamente por tentar tramar um golpe de Estado. Essa situação agora a gente segue acompanhando aí e ver quais são os próximos passos em relação a isso. Lembrando que o Brasil, ele precisa e quer continuar avançando com essas negociações. O Brasil comemorou a retirada de 40% das tarifas a alguns produtos na semana passada, dizendo que essa retirada já era resultado da negociação que o Brasil vinha fazendo com o governo Donald Trump, mas a gente sabe que a questão interna dos Estados Unidos, a inflação, a pressão contra Donald Trump acabou influenciando também nessa decisão de Trump de retirar, pelo menos para alguns produtos, essa sobretaxa de 40%. Então, como eu estava te dizendo, neste momento o governo brasileiro minimiza essas publicações, né, tanto do Departamento de Estado como também da Embaixada Americana aqui no Brasil, mas aguardar os próximos passos, os próximos desdobramentos sobre isso para verificar se de fato a negociação que está sendo feita com aval de Trump e Lula, se ela realmente, né, se essa negociação está blindada desses efeitos políticos.